Capítulo 449, Forma Perfeita 1. Os membros etéreos perfuraram 4 bolos de carne diferentes, incapacitando-os e jogando a estratégia do marionetista em desordem. Com sua linha de fogo clara, os soldados concentraram seus feitiços nas 10 criaturas caídas, matando 8 delas de uma só vez. Agora que eles superaram as criaturas, os soldados não tiveram problemas em lidar com os bolos de carne restantes por conta própria. Lita ativou a visão da vida para verificar o que estava acontecendo dentro do escritório do Marquês antes de decidir qual era o melhor curso de ação. As forças de vida de Manoar e Mila ainda estavam ativas, o que o fez suspirar de alívio. Um bolo de carne roxo é a última coisa que quero ver. Eu me pergunto por que quem os capturou não escapou enquanto estávamos lidando com aqueles sacos de carne. Lee pensou. Eu posso responder isso, Solos respondeu depois de avaliar a situação com senso de mana. Eu posso sentir mais 2 lá e eles pertencem a uma liga completamente diferente em comparação com os que enfrentamos antes. Não só assimilaram magos em vez de nobres, mas também estão tomando seu tempo doce para organizar seus corpos da melhor maneira possível. A cada segundo que estamos desperdiçando aqui, eles estão ficando mais fortes e mais eficientes. Alguém escapou do perímetro? Girne perguntou através de seu fone de ouvido de comunicação. Negativo. Nós capturamos e colocamos em quarentena todos aqueles que saíram de casa. Uma voz feminina respondeu. Isso significa que temos um grande problema, Girne disse ao resto da equipe. Se houvesse alguém capaz de derrotar Manoar de forma justa, eles já teriam saído da sala e saído daqui. Então, ou há uma passagem secreta que leva para fora da qual desconhecemos. Isso é impossível, Lita interrompeu. Ele precisava se preparar, caso contrário, baseado na leitura de Solos, logo os bolos de carne se tornariam tão fortes que ele não seria capaz de derrotá-los sem revelar suas habilidades. Eu não confiava na palavra do Marquês nem nas plantas da casa. Manoar e eu revistamos a sala com magia terrestre. Sem passagens secretas, ou eles ainda estão escondidos lá dentro, esperando que caiamos em sua armadilha. Girne acenou com a cabeça, surpreso com sua inquietação incomum. Eu não posso pensar em muitas maneiras de derrubar um membro do corpo da rainha tão rápido. As hipóteses mais prováveis são um traidor entre nós, uma matriz, ou ambos. Podemos lidar com um traidor atirando em quem ainda está consciente, mas uma matriz é outra história inteiramente. Lit bufou de exasperação enquanto caminhava em direção ao escritório e entoava o feitiço de detecção da matriz. Solos. Ele confiava no sentido de mana dela muito mais do que um feitiço básico do diretor. Nenhuma matriz além daqueles que protegem a casa. Há uma mana residual forte, mas pode ser por causa dos feitiços de Manoar ou do que foi usado para atordoá-lo. Nada. Ainda acho que é uma armadilha. Vocês fiquem aqui e se preparem para o pior. Lito pegou uma poção multicolorida de um de seus bolsos e bebeu em um gole. Foi uma mistura alquímica de alta qualidade que temporariamente aumentou as habilidades físicas de seu usuário para o nível de uma besta mágica. Lit realmente não precisava, mas permitiu que ele usasse magia de fusão sem levantar suspeitas. No momento em que Lit estava prestes a tocar a maçaneta da porta, uma enorme mão arranhada do tamanho de uma mesa perfurou a madeira. O peito de Lit teria sofrido o mesmo destino se ele não tivesse mantido a visão de vida ativa o tempo todo. Evitar o ataque com magia de fusão tinha sido fácil. Fingindo não saber do perigo, nem tanto. Ele saltou de volta no último segundo como um bolo de carne completamente formado carregado para fora da sala, rapidamente seguido por um segundo. Eles eram diferentes daqueles que Lee tinha enfrentado antes. Eram criaturas humanoides, com cerca de 2,5 metros de altura, com uma pele vermelha de sangue. Eles tinham bocas extras no abdômen e no ombro esquerdo. Por um segundo, Lee pensou que eles tinham algum tipo de halo azul em torno de sua cabeça, antes de perceber que eles eram uma série de olhos brilhantes que permitiam que as criaturas vissem em todas as direções o tempo todo. Esses corpos não são naturais. Lee pensou. Eles o lembraram da aparência humana de Gadorf, o Wyvern.
Nem mesmo usando dois como materiais de construção, eles poderiam ter músculos tão grossos e ossos tão fortes. Estes bolos de carne são o resultado da escultura corporal. O primeiro bolo de carne abriu a palma da mão esquerda, soltando uma bola de fogo a queima-roupa. Mais uma vez, a visão da vida salvou a pele de Lith. Mesmo que nenhuma das bocas da criatura estivesse se movendo, Lith tinha visto a mana se acumulando em sua mão e se movia em conformidade. A esfera em chamas errou seu alvo principal e bateu no meio do grupo. Os companheiros de Lith só conseguiram se esquivar porque estavam distantes o suficiente do lançamento para ter tempo para reagir. Tista usou a fusão de ar para sair ilesa, enquanto Girne foi pega pelas franjas da explosão, apesar de seu salto oportuno. Ela teve que rolar para dispersar o impulso. Dorian fez o mesmo, mas sem seu treinamento, a onda de choque o mandou bater contra uma parede. Filho da mãe! Lith pensou que enquanto ele estendeu sua mão direita e fingiu usar os feitiços armazenados dentro de seus anéis, enquanto realmente desencadeava os verdadeiros feitiços que ele tinha pronto. Ele apontou a bola de fogo para que se eu se esquivasse dela, o feitiço não iria para o lixo. Devemos evitar fazer fila. Uma barragem de lâminas de ar atingiu onde as principais artérias deveriam estar enquanto raios bombardeavam o peito do bolo de carne. Eles deveriam transformá-lo em um cadáver carbonizado, ou no pior dos casos para atordoá-lo tempo suficiente para as flechas da praga chegarem atrás deles para aleijar sua força. Lith sentiu que sua vida estava se tornando uma peça sobre a lei de Murphy quando qualquer coisa que poderia dar errado deu errado. A lâmina de ar cortou a carne do bolo de carne até o osso, quase cortando suas pernas e cabeça. Infelizmente, não só gotejamento de sangue de feridas tão profundas, mas também os cortes eram tão limpos que regenerá-los levou a criatura a menos do que um piscar de olhos. Os raios atingiram seu alvo, deixando para trás apenas pontos escuros como prova de sua breve existência. Os cortes e as flechas combinadas bloquearam a criatura no lugar, impedindo-a de evitar as flechas da praga. O bolo de carne usou sua mão direita gigante para interceptar os feitiços das trevas, matando-os como se fossem moscas. A carne no membro apodreceu e caiu, revelando que a mão era composta principalmente de ossos. O bolo de carne ativou seu vórtice. Ambos ajudaram a criatura a combater os efeitos das flechas da praga antes que a mão pudesse cair e deixou Solos espantado. Isso é muito ruim. Um bolo de carne totalmente formado pode usar ambos os seus núcleos ao mesmo tempo. Ela explicou como a criatura acenou com sua mão saudável e desencadeou o feitiço de guerra nível 4 relâmpagos caçadores. 5 raios de eletricidade saíram de seus dedos, com cada raio se assemelhando a uma cobra em movimentos e aparência. Lith sabia que esquivar-se deles era inútil. Como o nome deles implicava, eles não largavam suas presas. O que isso significa? Lith respondeu enquanto montava sua defesa e enviava fios invisíveis de magia espiritual contra o vórtice para envenená-lo. Significa que o vórtice está localizado no núcleo secundário, então mesmo que você corrompe com sua mana, o bolo de carne ainda pode usá-lo para acumular um lodo materno de energia mundial até que um núcleo auxiliar desmorone. Capítulo 450, Forma Perfeita 2. Estas criaturas são máquinas de guerra imparáveis. Solos explicou. Mesmo sem o vórtice, usando 2 núcleos ao mesmo tempo é como se tivessem um núcleo de pureza superior. Com o vórtice, a pureza do núcleo é atualizada 2 vezes e eles têm os mesmos efeitos de uma fusão elementar completa. Para piorar as coisas, a sinergia do núcleo duplo permite que eles ignorem o efeito de envenenamento por mana enquanto o núcleo secundário aguentar. Basicamente, funciona como um filtro. Ele protege o núcleo principal, afundando a mana estrangeira, enquanto a criatura usa o vórtice para acumular cargas de energia mundial. Desta forma, mesmo quando o segundo núcleo desmorona, o bolo de carne pode continuar lutando com força total por um longo período de tempo. Lith amaldiçoou a engenhosidade do inimigo enquanto ativava a fusão terrestre para bloquear a maior parte dos danos dos 5 relâmpagos e fusão de luz para curar suas feridas no momento em que se abriram.
Felizmente, o feitiço do Mago da Guerra foi lento o suficiente para permitir que Lilith interceptasse 2 raios com sua magia terrestre infundida na lâmina. Não era tão bom quanto uma parede de pedra, mas era a melhor coisa a seguir. Lilith sentiu uma picada quando a lâmina e os raios colidiram, mas nada mais. Ele cerrou os dentes pronto para tomar os outros 3, mas nada aconteceu. 3 agulhas encantadas ficaram presas na frente dele. Eles desenharam o feitiço de entrada como se fossem para-raios e aterraram sua energia tornando-o inofensivo. O outro está fugindo. Girne apontou para o segundo bolo de carne que estava andando lá em cima 2 vezes em direção à varanda. Segurava em suas mãos enormes os corpos moles de Manoar e Minna. Eu não tenho vontade de virar as costas para algo capaz de conjuração silenciosa. A voz de Lita escorria sarcasmo. Ele ainda não tinha entendido como o bolo de carne tinha produzido oportunamente um feitiço nível 4 do nada. Solos. Nenhuma pista. Seus núcleos têm um fluxo estático, então eles não são despertados. Isso é tudo que eu sei. Tista decolou com um feitiço de voo, aproveitando o teto alto do salão, enquanto nenhum dos bolos de carnes parecia prestar atenção a ela. Não tão rápido, menina. A voz do bolo de carne era um barulho baixo, como um eco vindo de uma caverna profunda. Seus lábios finos formavam um sorriso cruel e sua voz se divertia, como uma criança que tinha acabado de receber um novo brinquedo. A criatura era incrivelmente ágil apesar de seu tamanho. Saltou com força desumana para interceptá-la com sua mão arranhada enquanto a outra foi incendiada, pronta para desencadear o feitiço nível 4. Tista sorriu em resposta. Ela inverteu a gravidade do bolo de carne e transformou seu salto em um primeiro mergulho de cabeça no teto. Tanto a garra quanto o feitiço erraram seus alvos como uma ampla margem. Magia da gravidade? A surpresa da criatura se transformou em choque quando Lilith e Tista combinaram seus esforços, revertendo a gravidade ao redor da criatura novamente e amplificando-a 10 vezes enquanto o bolo de carne despencava no chão. Mesmo com seu físico aprimorado, um corpo tão grande já exerce uma enorme tensão em suas articulações devido à sua altura e peso. Entre a queda e a gravidade artificial, as rótulas do bolo de carne quebraram mesmo tendo conjurado uma almofada de ar no último segundo para diminuir o impacto. Tista deixou Girne e Lilith para lidar com o monstro aleijado enquanto ela corria em direção ao segundo bolo de carne para evitar sua fuga. A expressão alegre nos rostos de ambas as criaturas desapareceu quando seu plano de repente estava piorando. O resto da equipe tinha bebido a mesma poção que Lilith fez antes de se aproximar do escritório do Marquês. Isso permitiu que Dorian se recuperasse em questão de segundos de um impacto que de outra forma o teria nocauteado e Girne para circular em torno do inimigo com a velocidade de um guepardo. Essas coisas têm olhos até na parte de trás de suas cabeças. Eu sei que eu não posso realizar um ataque furtivo, mas há algo que eu preciso verificar. Ela pensou. Uma das vantagens de não participar de uma luta foi a possibilidade de observar calmamente os eventos como se fossem nada mais do que um jogo. Como as habilidades mágicas de Solos eram geralmente insignificantes contra os oponentes de Lilith, seu papel sempre foi analisar os inimigos e usar as informações coletadas para ajudá-lo a elaborar a melhor estratégia. Esses cortes anteriores sangraram muito pouco. Solos e Girne argumentaram como um só. A anatomia dessas coisas deve ser completamente diferente da de um humano. Se eu estivesse no lugar do criador deles, eu colocaria seus sinais vitais em lugares difíceis de alcançar durante uma luta. As 2 agulhas em suas mãos mudaram em facas curvas quando ela se aproximou das costas do inimigo no que parecia ser um ataque de garganta cortada. Do outro lado da criatura, Lilith tinha terminado de lançar um grande feitiço novamente. 4 braços feitos de energia da escuridão emergiram de seu corpo e envolveram os membros do bolo de carne enquanto ele apontava para sua cabeça. Com uma mão, ele executou um corte horizontal com a espada para cortar todos os olhos de uma vez, enquanto a outra disparou uma voleio de flechas de praga para o torso. Sem as pernas, o bolo de carne não conseguiu evitar os 2 ataques ao mesmo tempo.
não com Girne cronometrando seu ataque para combinar com Lit. Sua coordenação era tão boa que era difícil acreditar que era uma manobra improvisada. No entanto, em vez de entrar em pânico, a criatura sorriu novamente. O garoto é bom para a idade, mas é isso. O marionetista pensou. Com todos os seus feitiços extravagantes e armas, ele acha que já ganhou. Ele não percebe que não importa o quão boa seja uma poção, ele não pode explorar todo o seu potencial. Ter as habilidades de uma besta mágica não significa saber como usá-las. Eles podem usar cerca de 50% de suas novas capacidades sem que eles se tornem um fardo. Ao contrário deles, não preciso me acostumar com as proezas deste corpo, nem me preocupar com as sequelas. É muito mais fraco que o meu e é apenas lixo descartável. Às vezes eu me pergunto se Balcor usou o meu trabalho como modelo para seus mortos-vivos. O vórtice de repente ativou com força total, dissipando tanto a chamada da morte quanto as flechas da praga, deixando Lita exposto a um contra-ataque. O primeiro núcleo de mana do bolo de carne afundou o dano, enquanto a energia mundial trouxe o segundo para uma força de nível de núcleo roxo. Ao mesmo tempo, dois braços humanoides anteriormente camuflados pelos músculos salientes da criatura emergiram de suas costas, revelando como todo o espaço onde rins e fígado deveriam estar estava realmente vazio. Os braços completaram o último sinal de mão antes de se moverem para interceptar as mãos de Girne. Ela conseguiu recuar no último segundo, evitando que seus pulsos se esmaguem, mas ela estava muito perto para desviar completamente do fluxo de raios que apareciam a queima-roupa. O sorriso do bolo de carne cresceu mais à medida que os espinhos de gelo que havia conjurado apareceram atrás do policial, tropeçando e a transformaram em uma almofada de alfinete. Para adicionar insulto à lesão, o primeiro conjunto de braços ignorou a espada de Lit e arremessou suas garras ósseas para seus lados. Ao mesmo tempo, a boca no abdômen do bolo de carne se abriu e liberou uma corrente de jato de chamas roxas. Era apenas mais um feitiço de nível 3, mas o vórtice aumentou seu poder destrutivo ao extremo. Continua no próximo vídeo.